pessoal, sejam todos bem-vindos. Essa é uma aula do componente curricular Gestão de Conteúdo Web 1 para o primeiro MTech Informática para a Internet. A motivação hoje, para essa aula é conversar sobre a evolução da web, desde a versão 1.0 até a ideia de uma versão 4.0. E a gente vai discutir algumas coisas relacionadas sobre as características, um pouco do histórico do desenvolvimento aí da web, as características e principalmente analisar que a web é um espaço de informação e está em constante progresso, em constante evolução, ok? Isso acaba sendo possível por conta da evolução tecnológica na área de redes de computadores, certo? Então, se nós temos infraestrutura capaz de possibilitar a maior transmissão de dados, é possível sim que a web, ao longo do tempo, ela passe por transformações e os seus objetivos sejam diferentes nesse caso, né? Então, nós vamos tentar oferecer uma visão geral da evolução da web e conhecer as tecnologias que estão atreladas e que foram desenvolvidas em cada uma dessas evoluções. Bom, o que é a internet? A internet nada mais é do que um sistema onde nós temos o cliente acessando arquivos. Então, a gente chama essa internet de arquitetura cliente-servidor. Então, nós temos vários servidores e neles estão armazenados os dados. E os clientes somos nós, que através de uma infraestrutura de conexão das nossas máquinas, dos nossos equipamentos, com esses bancos de dados, é capaz da gente acessar os dados deles, né, e visualizá-los aqui no nosso equipamento, ou baixá-lo, ou ter esses dados, ok? Então, essa evolução ocorreu por meio disso, dessa arquitetura cliente-servidor. E com o passar do tempo, esses bancos de dados eles foram se organizando, eles foram aumentando a sua capacidade, eles foram sendo distribuídos pelo mundo inteiro. Então, hoje a gente fala que os bancos de dados eles estão distribuídos, né? E até tem no slide aí a ideia de federações de banco de dados, né? Que são servidores com alta capacidade de armazenamento de dados e de compartilhamento deles, né? Então, a internet em si, ela tem o seu embrião nessa característica de distribuição de banco de dados, de distribuição de dados em servidores, ok? Então, basicamente, acaba sendo essa a arquitetura. Bom, e o termo World Wide Web, né, Rede Mundial de Computadores, né, o WWW, ele foi um projeto primeiramente científico, né, por conta do início do compartilhamento de textos, científicos, unindo aí diversas universidades nos Estados Unidos. E aí, ao longo do tempo, houve uma popularização, houve uma abertura dessa arquitetura para englobar aí empresas, outras universidades do mundo inteiro. E aí esse serviço começou a ficar popular e sendo vendido, né, como um serviço de compartilhamento de dados. E aí fala aí que começou a se tornar popular com o Netscape em 1993. O Netscape acabou sendo o primeiro navegador web. Aí. Então, a gente tem uma evolução da web juntamente com o computador, com o desenvolvimento de sistemas operacionais mais fáceis de serem utilizados, tal como o Windows. E aí os navegadores eles seguiram essa tendência, tá? E aí houve a criação da W3C, que acaba sendo uma padronização dos recursos aí dentro da internet, ok? Bom, a W3C é o quê? É um consórcio da Rede Mundial de Computadores.
Ela foi, né, fundada pelo Tim Berners-Lee, que acaba sendo o inventor aí do www, né, dessa arquitetura de redes de computadores, isso em 1994. E o W3C tem a missão de conduzir o WWA para atingir todo o seu potencial de compartilhamento de dados. Né? Ele possui diversos comitês que estudam as tecnologias existentes e criam padrões de recomendação. O grande padrão aí foi a normatização do conteúdo, ou seja, de como criar esses conteúdos. E aí tem o HTML, né? O HTML que é a linguagem de marcação utilizada pelos navegadores. Isso é um padrão dentro do W3C, que para se criar qualquer página web tem que se utilizar aí o HTML. Né? Mas o HTML é só de marcação, que seria a parte que aparece nos navegadores. Né? Bom, um rápido histórico, tá? Eu não vou, né, voltar lá atrás, muito longe, não. Em 1991, teve a criação do primeiro site na web, né, como uma tentativa de transmissão de dados. Né? O site em si, a gente visualizar um site nada mais é do que transmissão de dados, mesmo que a gente não baixe nada no computador, que fique apenas no navegador que nós estamos utilizando. É um compartilhamento de dados, porque esse site, né, os dados desse site vêm para a gente, para a nossa máquina, para ser visualizado. Então, isso é uma transmissão de dados. Em 93 teve a criação do navegador, né, Mosaic, que foi um dos primeiros aí, né? Em 94, 95 a gente tinha aí essas redes como Yahoo, eBay, aí depois veio o Internet Explorer, timidamente, né, começaram aí as compras online, então isso já em meados da década de 90. Em 96, Hotmail, UOL, ou seja, 97, 99 Google tal, e aí começaram a ter aí mais de 1 milhão de sites, né? E essa é a era dos e-mails, né? Quando começaram a ter aí os primeiros e-mails, a gente começou a ter uma troca de informação, de dados através de e-mails, né? Nos anos 2000 é que as compras online cresceram e efetivamente a internet começou a compartilhar e as pessoas começaram a usar. Tá? Pessoal, essa evolução aqui é nos países desenvolvidos, tá? Sobretudo Estados Unidos. Tá? Na década de 90 aqui no Brasil, muito pouca coisa aconteceu e veio para cá. Tá? Naquela época, década de 90, não era como hoje, tá? Que surge alguma coisa nova lá nos Estados Unidos e rapidamente chega aqui, questão de meses. Não, aqui levava anos para, né, chegar, tá? Então, é um contexto diferente. Por favor, entendam isso, é um contexto diferente. Bom, o embrião da internet, né? A Web 1.0. Esse primeiro conceito, ele surgiu em 90 por Tim Berners-Lee, que é esse que está na foto aí. E era uma junção de 3 tecnologias existentes, né? Que era o HTML, o HTTP, que é um protocolo de envio, né? E os hiperlinks, ou seja, esses hiperlinks é relacionar as páginas, né? Então, uma página é relacionada com outra, pega um conteúdo daqui, outro conteúdo de lá, então você faz hiperlinks, né? E a principal ideia dessa internet 1.0, dessa web 1.0, era informativa. Era uma internet meramente informativa. Por quê? Porque através dela era principalmente para compartilhamento de texto, né, de dados, mas dados escritos, não eram dados de vídeo, de áudio. Okay? Então a ideia era principalmente informativa. Então, se a gente pega e faz uma busca na internet hoje aí para ver como eram os navegadores, você vai ver que eles eram basicamente de texto, tinham poucas imagens e tal. E por que era assim? Por causa da velocidade da internet. A internet era extremamente lenta.
não tínhamos essa rapidez, né, nesse envio de dados. Então, tinha que utilizar conteúdos muito mais leves, ok? Bom, e aí, na década de 2000, surge a Web 2.0. Esse termo ele foi criado em 2004 por Dale Dalgert. É uma web bidirecional, né? Que ela faz mudança em como os consumidores e desenvolvedores enxergavam a web. É a era do começo do e-commerce, né? Onde a internet ela começou a ser utilizada pelas empresas para vender, para colocar propagandas, tal. Então, é o início aí do que a gente tem hoje mais intensamente. Bom, a Web 2.0, a ideia era basicamente uma web colaborativa, onde as pessoas se relacionavam, né? Se relaciona, aí tem o advento das redes sociais, aí tem o comércio, né? A propaganda. Então, é uma web colaborativa, onde as pessoas iam buscar alguma coisa e, principalmente, iriam colaborar com a internet. Tá? Então, nessa Web 2.0, ela cresceu muito e rapidamente. Né? Mais de 100 milhões de sites ativos, mais de 1 bilhão de pessoas acessando a internet. E aí o que acontece? A gente tem uma transição do que ele fala aqui de hiperlinkagem de documentos para conteúdo dinâmico, que era gerado pelos próprios usuários. Então, a hiperlinkagem acabam sendo aquelas páginas web estáticas, onde você só lê, né? Já o conteúdo dinâmico, você lê e você dá a sua opinião, você interage com o conteúdo, e aí você acaba colaborando com aquele contexto, com aquela discussão. Né? Isso é muito a cara das redes sociais. Tá? Foi nessa era aí da evolução da Web 2.0 que surgiram aí o Orkut, né, por exemplo, que é um Facebook antigo, o próprio Facebook, ou seja, aquela capacidade das pessoas postarem coisas, das pessoas se apresentarem, das pessoas darem a sua opinião, das pessoas estarem ativas dentro desse contexto de web, né? Da rede social. Né? Então, é por aí que é a cara dessa Web 2.0. Ok? E aí os principais serviços, né, dessa Web 2.0, redes sociais, Facebook, Twitter, o YouTube, que mudou completamente a questão de como se via essa internet, né, por conta da velocidade, banda larga, tal, vídeos, canais, tal. Então, blogger, né, os blogs que as pessoas criavam, tal, então, a Wikipedia, essa questão de notificação que eu vou abordar mais para frente, Wikipedia, que são sites colaborativos, né? As redes sociais, ela teve uma explosão a partir de 2006, que ela tinha uma interação entre as pessoas, onde as pessoas compartilham publicações em forma de texto, fotos, vídeos, né? E aí mais de 150 milhões de vídeos, aproximadamente aí 4 milhões de usuários, só no início dos anos 2000, né? Então, uma enxurrada de dados aí, tá? Os blogs, né, que são as páginas onde as pessoas fazem publicações de conteúdo organizados, tem os vlogs, tinham, né? Hoje já não se tem mais, mas ainda tem, né? Os vlogs que são de vídeos, os fotologs de fotos e os podcasts, né, de áudio. Ainda estão em voga, né? Principalmente
né, os podcasts ainda, né? As páginas wiki, né, que são páginas webs que podem ser editadas por várias pessoas, que possuam, né, permissão. É aquela coisa do colaborativo. Então, a ideia aqui é a colaboração. E essas alterações, elas são, né, revisadas aí para publicação. O exemplo é a Wikipedia, né, que é uma enciclopédia colaborativa online. Esse RSS, né, que é esse símbolo aqui, é um arquivo XML que ele dá avisos de atualização de página. Isso daí acaba sendo muito interessante. E hoje, né, essas notificações, hoje se fala muito em notificações, principalmente nos canais do YouTube, né? Bom, e na Web 2.0, quais foram as tecnologias que foram utilizadas, né, e desenvolvidas? Basicamente três, né? O Ajax, o Adobe Flex e o Google Toolkit. Essas três tecnologias, elas são utilizadas para criar conteúdos mais dinâmicos, né? Então, o uso do Ajax, que é um recurso de, né, programação, é para acelerar aí o processamento web, ou seja, para, né, tornar os sites mais rápidos na sua informação, né, para, né, trazer os dados e a informação. O Adobe Flex, né, também para otimizar a abertura de conteúdo. E o Google, ele trouxe várias ferramentas, né? O Toolkit acaba sendo um conjunto de ferramentas, de, né, plugins, tal, para otimizar a experiência dos usuários com os navegadores. Então, a comparação entre o Web 1.0 e a 2.0 são essas. Na 1.0, basicamente a leitura, tá? Na 2.0, leitura escrita. Lembra que a 2.0 é colaborativa, então as pessoas também expressam a sua opinião aí. A 1.0, basicamente feita por empresas, né? A 2.0 pela comunidade, por todos, porque o que acontece? Na 1.0, a criação de conteúdo era por empresas, e agora na 2.0, todos podem criar conteúdos. A Web 1.0 é a arquitetura cliente, né, servidor, e a 2.0 é peer-to-peer. Essa peer-to-peer seria a conexão de equipamentos, né? Por exemplo, você está conversando pelo WhatsApp com alguém. Então, isso é uma conexão peer-to-peer. Por quê? Passa por um servidor, sim, mas só que é ponto a ponto, né? Para conectar dois extremos. Então, é peer-to-peer por conta disso. A Web 1.0, os dados eram proprietários, né? Porque as empresas que faziam os conteúdos, e a Web 2.0, os dados são compartilhados, né? Eles são construídos aí. Na Web 1.0, os formulários eram web, né? Eram formulários web. Já na 2.0, acabam sendo aplicações web. Essas aplicações web, porque o que acontece? Não são simples textos, né? Vai muito além do texto. Aqui nós temos um volume de dados na web que cresceu exponencialmente aí nos anos, né? Então, já estamos aí em zettabytes, né? O volume compartilhado de dados na web. Bom, agora o que acontece? A gente tem a Web 3.0, né? O que muda com a Web 3.0? Aqui nós temos a Web 2.0. Então, ela é, né, colaborativa, então você vê que aqui esses CPs seriam os consumidores e os produtores, né? Então, todos são consumidores e, né, produtores de conteúdos aí para essa Web 2.0. O que muda na 3.0, que é essa daqui? Isso daqui, a automatização da criação e difusão de conteúdos.
ok? Então, a internet 3.0, ela traz a automatização aqui de geração de conteúdos. Bom, o Tim Berners-Lee, em 99, ele afirmou o seguinte: eu tenho um sonho para a web, em que os computadores irão tornar-se capazes de analisar todos os dados na rede, o conteúdo, links e transações entre pessoas e computadores. Então, o que ele falou lá em 99 é o que a gente está vendo hoje acontecer na internet na web 3.0. Tá? Em uma visão bem futurista, né? Tem um artigo aí em um artigo inicial em 2011, o Berners-Lee ele explica como o uso de ferramentas inteligentes podem auxiliar o problema de dois irmãos. Então vamos lá. Peter e Lucy precisam levar a mãe para realizar consultas na fisioterapia quinzenalmente. Lucy instrui o agente web semântico através do navegador do aparelho móvel a procurar médicos que atendessem uma lista de requisitos. O problema da sua mãe atendesse em horários disponíveis na agenda dela e seu irmão e tivesse uma boa reputação e que possuísse uma proximidade de até 20 milhas de sua casa. O que acontece? Para procurar esse profissional fisioterapia, eles utilizaram um celular, um aparelho móvel, um celular, para buscar esse médico, ok? Com base na preferência deles. Então, o problema da mãe, horário que ela e o irmão estivessem disponível, reputação e proximidade. Então, o que acontece? É isso que a gente tem na Web 3.0, que alguma ferramenta automática é utilizada para essas buscas, né? Para essa interação entre as pessoas. Não dá para ser um atendente dando essa informação. Essa questão é que tem que ser algo automático. E é isso que nós temos aí na Web 3.0. Bom, a Web 3.0 ela também é chamada de web semântica, né? Então, essa web semântica é uma extensão da web atual, onde a informação terá um significado bem definido, permitindo que computadores e pessoas trabalhem melhor em cooperação. Então, é uma ideia de cooperação entre computadores e pessoas. O computador fazendo atividades automáticas, né, e as pessoas interagindo ali. Então, os objetivos dessa Web 3.0, né, tornar a web legível por máquina e não apenas por seres humanos. A semântica da informação seja disponível de maneira estruturada e explícita. Permitir buscas mais complexas e eficazes. E transformar a web de documentos em uma web de dados. Né? Então, mas onde entra a automação aí, a inteligência e tal? Seria na busca, né? Por exemplo, o Google mesmo, o buscador Google lá. Ele é um dos mais populares, por quê? Porque ele tem algoritmos inteligentes de busca, tá? Ele analisa o que as pessoas estão, né, buscando e, por exemplo, você busca alguma coisa, ele não vai lá no banco de dados, nos servidores, nos bancos de dados e busca tudo que tem lá. Qual é a ordem que ele lança na primeira página, né, por exemplo? Ele lança aqueles que são mais buscados, aqueles que têm propaganda, né, por exemplo, e aqueles mais buscados. Então, é um algoritmo inteligente que ele está levando em conta a quantidade de vezes que as pessoas buscaram sobre aquele mesmo assunto. Ele mostra para a gente os mais relevantes, tá? A mesma coisa acontece quando a gente vai comprar alguma coisa pela internet. Eles mostram, os algoritmos estão atuando ali, mostrando de forma os produtos mais relevantes. Eles não mostram todos, só se você muda lá e coloca por preço, né? Também tem essa possibilidade. Então, na Web 3.0 a gente tem essa busca otimizada, né? Essa busca por dados mais de forma mais eficiente, tá?
Beleza. E aí a gente cai na Web 4.0. Cara, mas o que é isso? Nós já temos isso, tá? Nós já temos isso. Vamos lá. Pessoal, hoje, vamos lá, são várias coisinhas nessa Web 4.0. Hoje, nós temos a inteligência artificial. Por exemplo, tudo que a gente faz na internet, de alguma forma está sendo monitorado. Se você entra num site para buscar informação sobre alguma coisa que você quer comprar, se você dá like, né, gostei em alguma coisa de propaganda no Facebook, inclusive o que você escreve, o que você fala através da internet também está sendo monitorado. E existem algoritmos especializados numa área que se chama inteligência artificial para mostrar demandas, tendências de demandas para as empresas. Então, existem empresas especializadas em desenvolver algoritmos, sistemas de inteligência artificial para ajudar as empresas a vender através de análise de demanda de consumidores. Então, o que acontece? A preferência dos consumidores, o que eles mais querem, o que eles mais curtem, o que está sendo mais comentado, isso tudo é investigado, analisado, levantado dentro na internet, e isso é utilizado como dado de entrada pelos algoritmos para mostrar as preferências e os rumos a seguir para as empresas, tá? Então, isso daí é uma área que está crescendo muito, que é a área de análise, a área analítica dentro do que a gente chama de ciência dos dados. Tá? Hoje a gente tem uma área que se chama ciência dos dados. Essa ciência dos dados, então, ela é capaz de mostrar demandas futuras para as empresas. Lançamento de produtos são pautados por isso. Tendências de vendas online, oferecimento mesmo de produtos, de propagandas para os consumidores. Então, isso tudo é feito através de inteligência artificial. E isso está dentro da Web 4.0. Outra coisa que nós temos aí que está se popularizando é a chamada internet das coisas, né? Essa internet das coisas nada mais é do que prover equipamentos eletrônicos, principalmente eletrodomésticos que temos aqui nas nossas casas, de internet. Isso é a internet das coisas. A internet das coisas é você colocar a internet na geladeira, colocar a internet na televisão, que é uma realidade há muitos anos já. Colocar a internet no chuveiro, colocar a internet no fogão, certo? Bom, mas para que isso? Para facilitar o dia a dia. Por exemplo, a internet, uma geladeira inteligente. Vamos lá, como que seria uma geladeira inteligente? A geladeira inteligente te passa a lista de compras do que está faltando ali, né, na geladeira quando você está saindo do serviço na sexta-feira à tarde. E aí você já passa no mercado e já compra. Ou automaticamente, sem precisar você ir no mercado, ela já gera um pedido para algum supermercado online e ele vai entregar isso na sua casa. Bacana, né? Interessante. E isso já está sendo colocado em prática. Outra coisa, Smart TV, TVs aí com internet e tal. A gente sabe disso, a gente utiliza, certo? Então, isso possibilita o quê? Por exemplo, que tenham serviços de vídeos por streaming, né? Pela rede, como Netflix, hiper mega popular, né? E o sistema de busca do Netflix, né? Que eu não disse anteriormente, ele também é inteligente. Ele vai a partir das suas preferências. Tá? Ele mostra lá
as coisas que o algoritmo achou mais relevante para você, né, conforme as suas descrições. Hoje a gente fala em casas inteligentes, né? Casas que são adaptadas ao clima, que tem refrigeração, e essa refrigeração é controlada automaticamente aí por sensores que ligam e desligam os equipamentos de forma remota. Isso tudo é o Web 4.0. O negócio virou uma infinidade de aplicações, né? E isso não só em casa, né, por exemplo, mas dentro de empresas, né? E isso acaba sendo muito, muito interessante aí, essas análises. Ok? Então é isso. Bom, então essa Web 4.0 ela trata-se de deixar a web mais inteligente utilizando recursos da IA, certo? Então seria essa aí seria isso que está acontecendo com essa Web 4.0, é a tal da inteligência. Segundo Seth Godin, será como um gigantesco SEO inteligente e dinâmico, que irá suportar as interações dos indivíduos utilizando os dados disponíveis, instantâneos ou históricos para propor ou suportar a tomada de decisão. Então, a utilização dos nossos dados estão sendo utilizados e processados para a tomada de decisão de empresas. Então, por que hoje o Facebook ele lucra muito? Não é por causa de quem tem eu nem sei o nome, de quem tem perfil, eu não sei se esse é o nome, de quem tem, né, perfil lá, de quem é cadastrado, mas é o que ele faz com os dados. Várias investigações foram feitas nos Estados Unidos, alegando que o Facebook vendia de forma não transparente os dados dos clientes para as empresas. Isso realmente é feito. Eles processam e vendem os dados para as empresas. Então, isso é feito para as empresas, isso é bom por causa da tomada de decisão. Então, é mais fácil para eles tomarem decisão a partir de dados concretos que são coletados, por exemplo, no Facebook. Tá? Então, essa é uma realidade, ok? Bom, e por fim, essa frase, né? A web não está concluída. É apenas a ponta do iceberg. As novas mudanças irão balançar o mundo ainda mais. E vai, pessoal. Essa é uma frase do Tim Berners-Lee. E vai. A questão é que a internet ela está em constante mudança. E cada vez mais ela vai mudar, ok? Então, o uso de algoritmos inteligentes, tal, isso tudo vai proporcionar cada vez mais revoluções dentro da web, ok? E nas nossas vidas. Ok, pessoal, então essa é a aula de hoje. Eu deixei para vocês a atividade e de vocês para qualquer dúvida, ok? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Abraço.